Boa noite a todos os irmãos. Estamos aqui mais uma vez, em nome do Centro Espírita Irmã Sheila, para mais uma reunião virtual, como de costume, nas nossas terça-feiras. Lembrando a todos os irmãos que logo após a palestra haverá o passe de harmonização e a magnetização das águas. Aqueles que assim o desejarem, deixem seus recipientes preparados. Deus nosso Pai, Senhor e Criador de todas as coisas, nós louvamos o Teu santo nome, pois sabemos que é a fonte inesgotável de todo amor, de todo conhecimento, sabedoria e luz. Senhor, sabemos quão corretos são os teus desígnios e quão perfeita é a tua lei de justiça, amor e caridade. São leis que são colocadas na nossa consciência e que nos ensinam o caminho para a felicidade e o retorno ao coração do Pai. Mas nós ainda não entendemos. Por isso te rogamos, Senhor, faze vibrar em nós a confiança e a fé. Afasta de nós o mau pensamento e a dúvida. Permita, Senhor, que os bons espíritos se aproximem de nós, que tenhamos sempre a fé, a confiança, em todos esses momentos, principalmente nesses momentos de pandemia. Divino Mestre Jesus, sabemos que és o caminho, a verdade e a vida, e sendo o caminho que devemos seguir, Senhor, sabemos que, através do Teu exemplo, é que conseguiremos entender as leis do Pai e, pelo Teu caminho, é que retornaremos a Ele. Mas assim, Senhor, ainda não entendemos. Por isso te rogamos a bênção para todos aqueles irmãos que estão em sofrimentos, que estão em angústia, aqueles que estão nos hospitais, estão pelas ruas. Enfim, Senhor, ajude a todos nós, conforme o merecimento de cada um. E ainda rogamos a direção espiritual da Casa de Sheila para iniciarmos a reunião da noite com a prece cantada em nome de Irmã Sheila, que é a nossa diretora espiritual. Que assim seja. Vamos unidos a Sheila, numa alegria sem fim, cantar com os passarinhos que esvoaçam no jardim, esta flor tão delicada, quando está juntinho deixa sempre o seu perfume e o calor da sua voz. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Ao enfermo que espera fraternidade e amor, levaremos nesta noite lenitivo a sua dor
como um bom samaritano, e a Sheila nos guiar. Seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz. Ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Meus irmãos, para a nossa preparação do livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, a lição número 10, certamente. Certamente cedo venho. Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Quase sempre, enquanto a criatura humana respira na carne jovem, a atitude que lhe caracteriza o coração para com a vida é de uma criança que desconhece o valor do tempo. Dias e noites são curtos para a internação em alegrias e aventuras fantasiosas. Engodos mil de ilusão efêmera lhe obscurecem o olhar e as horas se esvaem num turbilhão de anseios inúteis. Raras pessoas escapam de semelhante perda. Geralmente, contudo, quando a maturidade aparece e a alma já possui relativo grau de educação, o homem reajusta apressado a conceituação do dia. A semana é reduzida para o que lhe cabe fazer. Compreende que os mesmos serviços, na posição em que se encontra, se repetem a determinados meses do ano, perfeitamente recapitulados, qual ocorre às estações de frio e calor, floração e frutescência para a natureza. Agita-se, inquieta-se e desdobra-se no afã de multiplicar as suas forças para enriquecer os minutos ou ampliá-los, favorecendo as próprias energias. E comumente, ao termo da romagem, a morte do corpo surpreende-o nos ângulos da expectativa ou no entretenimento, sem que lhe seja dado recuperar os anos perdidos. Não te embrenhes assim na selva humana, despreocupado de tua habilitação à luz espiritual, ante o caminho eterno. No penúltimo versículo do Novo Testamento, que é a carta do amor divino para a humanidade, determinou o Senhor fosse gravada pelo apóstolo a sua promessa solene. Certamente cedo venho. Vale-te, pois, do tempo e não te faças tardio na preparação. Meus irmãos, esta noite quem vai fazer a preleção evangélica será o nosso irmão Alexandre. Para isso, rogamos de todos vibrações de paz, de alegria, e a Jesus, na sua infinita bondade, rogamos para ampará-lo nessa missão tão importante para o nosso conhecimento espiritual. Boa noite a todos, caros irmãos, caras irmãs. Nos reunimos em mais uma noite para o estudo dos princípios da doutrina espírita, essa doutrina de tanto amor, que nos consola o coração, que nos inspira a alma e que nos ajuda a superar as nossas dificuldades, as nossas deficiências, e nos inspira a sermos melhores.
para tudo aquilo que nós vivemos e para tudo aquilo que nós fazemos nas nossas vidas, dentro das nossas histórias particulares. A todos aqueles que nos acompanham pela primeira vez, sejam muito bem-vindos e que Jesus possa abençoar os seus propósitos com paz e com verdade. Certa vez o mestre disse, usando de uma beleza poética, típica da sua grandeza e da sua forma simples de ensinar, que não há uma folha sequer que caia nesta terra sem que o nosso Pai assim o saiba. E dentro dessa singela frase, Jesus ocultou uma das mais belas verdades universais, a da onipresença de Deus, da presença do Pai em tudo quanto existe, da sabedoria de Deus em tudo aquilo que ocorre ao longo da realidade, ao longo das nossas existências, seja em um nível individual, seja em um nível coletivo, social, em todas as escalas possíveis e imagináveis, Deus e a sabedoria de suas leis aí estão orquestrando os eventos e conduzindo tudo de maneira a propiciar para todos, através do seu próprio esforço, as ferramentas necessárias para o crescimento e para a construção conjunta com estas forças maiores de realidades cada vez mais perfeitas, mais belas e mais felizes para todos nós. A doutrina espírita, quando foi iniciada a sua codificação por Kardec, a primeira pergunta que ele formulou ao Espírito de Verdade foi justamente sobre esta presença onipotente, foi justamente sobre Deus, sobre a essência de Deus. Que é Deus? Tão falado, tão discutido, nas mais diferentes culturas que já existiram na face da nossa terra, revestido sobre as mais diferentes formas e alegorias culturais, entendido e utilizado no dia a dia das pessoas, conforme o tempo, a moral, a época, o conhecimento e as inclinações pessoais e coletivas de cada um. E a resposta foi simples. Deus é a causa primária de tudo aquilo que existe. Como é impossível se definir com precisão aquilo que abrange o infinito por sua grandeza, o Espírito de Verdade se limitou a nos direcionar para um entendimento claro sobre a essência de Deus, mas em acordo com as nossas limitações, com a nossa capacidade de conceber atual. Se limitando a dizer que Deus é a causa primária de todas as coisas. É o edifício sobre o qual toda a obra da criação se sustenta. É a razão pela qual tudo ocorre. E Deus, esta causa primária, esta força primordial, na falta de um vocabulário mais adequado para descrevê-lo, está presente em tudo quanto existe. Da mais ínfima partícula até a mais portentosa das galáxias, lá se encontra esse princípio divino, lá se encontram as leis que regem toda a fenomênica universal. E é importante que quando abraçamos os princípios da doutrina espírita, nós mantenhamos este conceito em mente. Por mais abstrato que ele possa parecer, num primeiro momento, esta é uma ideia que, quando mantida próxima ao coração e à razão, ela pode nos ajudar muito em diversas circunstâncias que nós encontramos ao longo da nossa jornada. Conhecer e estudar esses princípios que regem o universo nos faculta a melhor
superar as provas e as dificuldades que a vida há de nos trazer. Em todas as circunstâncias, em todos os graus e em todos os níveis. E um desses princípios universais que emanam dessa causa primária, que é Deus, que foi profundamente elaborado e estudado na doutrina espírita, é a lei ou princípio universal da reencarnação. Que nada mais é do que o conceito de que a vida, enquanto manifestação, seja qual for a forma como ela se manifesta, ela sempre há de continuar. Não há um ponto final para a vida. Não há uma última porta que se fecha, encerrando o ciclo da existência. Mas sim, inúmeras distintas realidades pelas quais nós transitamos, buscando aprender, crescer e melhorar. Dentro dessa perspectiva tão bonita e profunda, trabalhada a esmo por todos os grandes emissários que vieram para nos trazer o ensino da doutrina espírita, está patente a ideia de que a vida sempre continua. E de que a existência e as nossas múltiplas existências são escolas nas quais nós aprendemos os valores imortais. Portanto, se não há um ponto final para a vida, mas apenas uma mudança na realidade que está sendo experimentada pela consciência, pelo espírito, se a vida é um educandário para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para a construção dos valores imortais em nossas almas, este entendimento, que vem a partir do estudo sobre as leis de Deus, nos ajuda, quando verdadeiramente vivenciado no nosso dia a dia, não apenas como um conhecimento técnico, não apenas como algo que se estuda de forma corriqueira, mas realmente como algo introjetado em nós mesmos, né? Quando nós realmente abraçamos essas ideias de razão, corpo e coração, isso nos ajuda muito a lidar com uma das circunstâncias mais difíceis para o espírito durante a sua jornada, que é a morte. A morte é objeto de inúmeros estudos, de diversos entendimentos nas mais diferentes doutrinas e religiões. Mas na doutrina espírita, o morrer é tão natural quanto viver. E essa naturalidade, na forma como se lida com a morte, pelo menos em tese, ela é fruto direto deste entendimento sobre as leis que regem os fenômenos universais. A morte não é um ponto final, mas ela é uma porta que se abre para outras realidades. Ela encerra uma página que foi escrita ao longo de uma existência, onde nós escrevemos com as nossas escolhas, com as nossas ações, com o quanto nós somos capazes de amar, com o quanto nós somos capazes de crescer, de aprender, de vivenciar. E nos abre agora mais uma página em branco, para que em outra realidade, paralela a essa em que nós, encarnados, nos encontramos, possa se iniciar um novo capítulo. Mais parágrafos, mais belas frases, sejam elas poéticas ou não, de acordo com o nosso livre-arbítrio e com a nossa escolha. Este princípio universal da reencarnação, este princípio de que a vida continua, ele é uma consequência natural da lei de justiça de Deus. Se observarmos a vastidão do mundo, em toda a sua complexidade, com tudo aquilo que ocorre freneticamente num mundo como o nosso, quando observamos os atos de violência e agressão, quando observamos as aparentes injustiças, que não nos se mostram com causas exatas à nossa apreciação inicial,
Quando vemos crianças que nascem com defeitos, quando observamos uma série de fenômenos que aparentemente são injustos a uma primeira avaliação, é preciso manter em mente que, embora nossos olhos e nossa capacidade de conceber não possam alcançar ao todo, sempre há para tudo uma razão, sustentada na lei maior de Deus. E se entender essas aparentes injustiças, fica mais fácil quando nós trazemos ao entendimento o princípio da reencarnação. De que vida após vida nós vivemos aquilo que é fruto das nossas próprias escolhas, aquilo que é fruto das nossas próprias ações. E que este processo pedagógico de experimentarmos aquilo que dentro dos princípios da lei deriva das nossas próprias escolhas, é justamente a mola propulsora que nos impulsiona para frente, que nos burila, é o cadinho transformador capaz de nos fazer melhores no amanhã, através das provas que passamos hoje. E através da leitura, do estudo, da reflexão e da meditação, gradativamente esses conceitos têm condição de irem se assentando no nosso íntimo e passarem verdadeiramente a fazer parte da nossa consciência, da nossa visão de mundo, da nossa visão de realidade. No entanto, como ainda estamos em uma condição de aprendizes, apenas iniciando um entendimento maior sobre a existência, como ainda temos grande apego ao mundo material em que vivemos, como ainda somos fortemente ligados a todos aqueles que convivem conosco, particularmente aqueles que compartilham os laços do sangue, da família com nós mesmos, quando a morte leva um dos nossos entes queridos, um dos nossos amigos, dos nossos familiares, mesmo com todo este entendimento, às vezes já bem sedimentado na razão, nós sofremos muito com isso. Nós sofremos muito com a morte. Ela traz uma dor muito profunda no coração. A dor da separação. A dor da saudade. A dor por não podermos contar mais com aquele que é o objeto do nosso carinho, do nosso querer bem, no nosso dia a dia, nas coisas cotidianas. A falta que aquela presença constante nos faz, ela traz um sofrimento muito considerável para o espírito. Quando há amor, quando há carinho, quando há um verdadeiro compartilhar de emoções, realmente é um processo doloroso para aquele que fica e também para aquele que parte. Pois como a vida continua, uma nova realidade se abre, mas os laços que nos unem pessoalmente, estes permanecem. Esses independem do espaço, do tempo e da matéria. Eles são laços de natureza espiritual. E não há nada de errado em sentirmos essas emoções. Isso demonstra, até certo ponto, o carinho que nós temos uns com os outros, os laços que nos unem ao longo da nossa existência terrena. Mas é justamente nesses momentos em que estes princípios que nós estudamos na doutrina espírita, que vivenciamos na casa espírita semana após semana, que buscamos observar e analisar ao longo das nossas vidas, nas diversas situações que nos aparecem no dia a dia, é justamente neste momento que é preciso darmos testemunho da nossa fé nesses princípios e nessas leis maiores. É preciso abraçar este entendimento com verdadeira convicção. É preciso abraçar este entendimento não apenas com a razão, mas também com o coração. Essa certeza da continuidade da vida, essa certeza de que os laços permanecem entre aqueles que se amam, esta paz e tranquilidade que nos vem ao coração, quando trazemos à mente o entendimento de que mesmo separados, continuamos caminhando na mesma direção, em direção ao Pai, mas agora em realidades diferentes, vivenciando experiências distintas,
mas ainda assim ligados pelos laços do coração e do espírito. Este entendimento, esta compreensão madura, age como um verdadeiro bálsamo para o sofrimento frente àqueles que nós perdemos, quando a morte os arrebata para o mundo maior. Mas é preciso, como eu disse, vivenciarmos isso no dia a dia. É preciso trazer isso para uma dimensão que vai além do puro e simples discurso teórico para uma vivência real e prática. E a única forma de realmente conseguirmos isso, de realmente trazermos a nossa fé e a nossa convicção na reencarnação e na continuação da vida para esses momentos de dor, através da prece, através da oração e através de um exercício constante de reflexão sobre estes princípios e sobre a própria morte. Para que com o tempo e com a vivência, ela se torne algo natural. Ela não se torne algo tão pesado. Para que no final das contas, o que mais tenha valor para nós, que estamos vivenciando, ainda mais nos períodos em que hoje nos encontramos, uma época de pandemia, em que muitos de nós perderam ou estão perdendo entes queridos, é preciso que através desse estudo e dessa maturidade no entendimento das leis maiores, que a doutrina espírita nos ajuda a construir e a amadurecer, que quando estes momentos chegam a nós, passemos realmente a valorizar muito mais, não como nós morremos, pois isso muitas vezes nos escapa ao entendimento. Perdido na complexidade das leis maiores, que abordam todas as ações e todas as reações de todas as nossas existências. Todos os porquês se encontram nos princípios da lei, mas raramente eles estão acessíveis ao nosso entendimento. Mais importante, portanto, do que o como nós morremos, é o como nós vivemos. Foram as escolhas que nós fizemos, foram as ações que nós tomamos, foi a forma como nós vivemos com a nossa família, a maneira como nós nos comportamos na sociedade, o quanto nós amamos, o quanto nós somos capazes de perdoar, o quanto nós dilatamos o nosso conhecimento, o nosso entendimento sobre o mundo, sobre a realidade, o quanto nós servimos de forma desinteressada, o quanto nós acertamos e também o quanto nós erramos. Quantas vezes nós caímos, quantas vezes nós erramos, quantas vezes tivemos que nos levantar, quantas vezes tivemos que pedir perdão, quantas vezes fizemos os outros sofrerem, quantas vezes nos fizemos sofrer pelas nossas próprias escolhas, por vezes imaturas e ainda precipitadas. Portanto, a doutrina espírita, através deste alento que é o entendimento e o conhecimento sobre as leis maiores que regem os fenômenos da vida, nos dá as chaves para que passemos pela morte não como uma tempestade, mas como uma brisa suave. Não apenas com a dor da separação, mas também com a alegria, com o sentimento de gratidão por uma existência que se foi, mas que foi vivida na sua plenitude, na qual aqueles que se foram lutaram com as suas forças, com as suas capacidades, para fazer o melhor que puderam, pois antes mesmo de terem descido para iniciar mais uma jornada terrena, tiveram a coragem de assim fazer. Tiveram o desejo e agiram em direção a esse desejo de se melhorarem, de construírem uma circunstância espiritual melhor para si mesmo e, consequentemente, melhor para todos aqueles que nos cercam. Nossa família e a própria sociedade e o mundo do qual nós fazemos parte. Cada reencarnação é uma pérola para aquele que a vive. Por mais que possamos ter errado, estes erros nos ajudarão no futuro a nos reerguermos. Eles nos ajudarão a sermos melhores, portanto, eles devem também ser agradecidos. Que a morte deixe para nós a sensação de que mais uma experiência se passou, de que mais uma página foi escrita, de que mais um tijolo foi colocado
no castelo do reino espiritual que temos dentro de cada um de nós. E não apenas a dor da separação, a tristeza da saudade, o pesar e a mágoa que nos trazem esses momentos quando nos vemos privados da convivência com aqueles que nós amamos. Que as lágrimas lavem a nossa alma, que elas nos ajudem a expor essa tristeza e essa angústia para fora, mas que elas também tenham um pouco do brilho, da alegria por termos tido a oportunidade de conviver com aqueles que viveram uma vida plena, que tiveram a oportunidade de estar vivos, de aprender, de crescer e de ensinar. Sim, a morte pode ser muito dolorosa para todos nós, mas ela também pode nos inspirar. Ela pode nos inspirar pelo exemplo daqueles que foram. Ela pode nos inspirar a sermos melhores no momento em que nós mesmos formos fazer a nossa passagem. Que hajam lágrimas, mas que essas lágrimas também sejam de alegria. Que haja choro e pesar, mas que estes caminhem de mãos dadas com o sentimento de dever cumprido, com o sentimento de paz e com o desejo de que aqueles que partiram tenham força e coragem para continuar as suas jornadas com honra e com valor. Continuando os bons trabalhos que aqui foram iniciados ou se reerguendo das faltas pelas quais caíram. Que a morte, esta passagem que todos nós vivemos inúmeras vezes e certamente ainda viveremos muitas mais, possa nos ensinar essas lições de paciência, de perseverança, de respeito para com este processo desenvolvido pela sabedoria do Pai para o adiantamento de todos nós. Sim, morrer pode ser muito doloroso, mas também é libertador. Mas também é profundamente enriquecedor de ensinamentos para todos aqueles que ficam e para todos aqueles que vão. E ao longo deste intercâmbio entre aqueles que estão vivendo em realidades separadas, vamos aprendendo, crescendo e nos burilando cada vez mais. Não nos esquecemos jamais que os laços que nos unem no espírito, eles são imortais. Estes não se desfazem com o fenômeno da morte. E através do pensamento e de nossas emoções, podemos alcançar aqueles que partiram. Pois bem, que cheguem até eles o nosso amor. Que chegue até eles a nossa alegria por termos convivido com aqueles que viveram de cabeça erguida, que viveram uma vida digna e honrada. Pois quando estivermos do outro lado, frente a frente com os nossos irmãos maiores, nossos irmãos de luz que nos orientam os caminhos, diante da grandiosa luz que irradia deles, não mais nos sentiremos envergonhados. Que chegue até eles a nossa compaixão, os nossos votos de melhora, os nossos votos de carinho, para que eles possam continuar as suas jornadas em paz, compartilhando conosco o seu saber, suas emoções e o seu trabalho. Que a morte nos ensine muito mais as lições do que apenas a dor e a saudade. Que ela nos ensine a esperança, que ela nos ensine a prudência, que ela nos ensine a certeza de que a vida continua e de que todos nós, um dia, quando fizermos essa passagem, quando todos nós um dia retornarmos ao mundo maior, que também possamos receber no nosso coração não apenas essas vibrações de tristeza, que são muito naturais, mas principalmente de alegria e de amor daqueles que ainda continuam deste outro lado do rio. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, que sua luz possa adentrar os nossos lares, os nossos corações e nos confortar, particularmente aqueles que perderam seus entes queridos recentemente, mas que têm, no fundo da consciência, a certeza
de que nossas almas continuam ligadas pelos laços do amor e da fraternidade, pois a vida sempre continua. Uma boa noite a todos. Boa noite, prezados irmãos, presentes a esta reunião virtual patrocinada pela Casa de Sheila. Queremos primeiramente agradecer ao nosso irmão Alexandre pela palestra da noite. E agora vamos passar ao momento do passe virtual. Eu peço a todos os irmãos que se sentem em suas poltronas, em suas cadeiras, o mais relaxado possível, e respirem através do nariz, compassivamente, soltando ar pela boca, a fim de que o processo de relaxamento esteja completo. Mais uma vez, vamos inspirar e expirar, vagarosamente. E vamos visualizar o médico dos médicos, Jesus, o nosso irmão maior, estando presente aqui entre nós. E do seu coração amoroso está fluindo energias quintessenciadas, multicoloridas, diretamente para o chakra coronário de cada um de nós. O chakra coronário que está no alto de nossas cabeças, recebendo o impacto dessas vibrações suaves e poderosas, vão fluindo para os demais centros de força. E à medida que vão fluindo, essas energias vão envolvendo os nossos órgãos, as nossas glândulas, as nossas células, em vibrações de muita paz, de equilíbrio, de harmonia e de saúde. Mestre amado Jesus, nós vos agradecemos pela oportunidade de participarmos em conjunto com a equipe espiritual desta casa abençoada, coordenada pela irmã Sheila. E agora, Senhor, eu rogo e rogamos que permita esses irmãos, acompanhando o fluxo dos nossos pensamentos, visitarem todos aqueles irmãos que foram mentalizados por cada um de nós, quer estejam nos seus leitos de dores, em suas casas, nos hospitais, nas clínicas de repouso. E lá, a equipe espiritual possa recarregar as baterias energéticas desses irmãos, fazendo com que todos os seus órgãos, a começar do cérebro, da garganta, do coração e dos pulmões, dos estômagos e demais órgãos, sejam também envolvidos pela mesma energia que recebemos. E uma sensação de bem-estar, equilíbrio e saúde envolve a todos esses irmãos. E assim, Mestre amado, agradecidos por tudo, encerramos este momento de passe virtual. E pedimos aos irmãos que trouxeram as suas águas, estejam elas em suas mesas, seus criados-mudos,
que elas sejam mentalizadas para que os amigos espirituais as transformem em elemento medicamentoso. E assim transformados com o poder da nossa fé, ao bebermos dela, possamos sentir o renovar das nossas energias, tanto as físicas quanto as espirituais. E agradecidos por tudo, encerramos também este momento, Senhor, na vossa paz. Mestre amado Jesus, queremos vos agradecer pela oportunidade dessa reunião virtual, patrocinada pela nossa Casa de Orações, coordenada pela querida irmã Sheila. Agradecemos também a equipe espiritual que sempre atende aos nossos rogativas, às nossas solicitações. Agradecer pela oportunidade de estarmos em conjunto, recebendo essas dádivas do alto, as lições que aqui foram transmitidas pelo irmão orador da noite, e que, por certo, certamente nos ajudará no equilíbrio dos nossos espíritos e na nossa caminhada da evolução espiritual, quer seja nesta terra ou na pátria espiritual, que elas possam calar fundo em nossos corações. E assim, agradecidos por tudo, Senhor, pedimos a permissão para encerrar a reunião da noite na vossa santa e doce paz. E que assim seja.